Ok, pessoinhas, então tá dando para acompanhar aí de boa, de boa, de boa, de boa? Ok, vem cá então, pessoas. A colinha é mais ou menos essa então. Faltou a cola, né? Que a gente sempre deixa uma colinha aí para poder fazer a prova, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho nas regrinhas, né? Vamos fazer a colinha? Colinha vai ser no passo a passo agora, ó, para as pessoas entenderem melhor, né? Para transformar, eu vou até escrever aqui, ó. Vamos lá, pessoas, caneta na mão, ditado, ditado. O professor copia junto aqui, mesmo no garrancho, só para ter noção do tempo que vocês copiam. Olha, para transformar número decimal em fração decimal, ok? Então, eu vou deixar lá aqui assim, ó. Isso aí é caneta vermelha, caneta marca-texto, enfim, porque é a cola, né? Então, para transformar o número decimal em fração decimal, primeiro, copio o número sem vírgula, sem a vírgula, ok? Copio o número sem a vírgula. Bingo! Segundo passo. Passo o traço que caracteriza a fração. Lógico, né? Precisa ser aquele traço lá assim ou assim. Olha, bem explicadinho mesmo a cola, hein? Terceiro passo. Depois que você copiou o número, certo? Sem a vírgula, passou o traço que caracteriza a vírgula. Terceiro passo, coloca o número de zero que corresponda aos depois da vírgula. Desculpa. Coloca o número de zero que corresponda aos depois da vírgula. É isso mesmo. Coloca o número depois. Coloca o número de zero, né? Coloca o número de zero que corresponda os depois da vírgula. Os números depois da vírgula, certo? Coloca aqui, né? Números depois da vírgula. Vamos ver se dá certo aqui. É só uma colinha aqui, pessoal. Às vezes cada um pode escrever até a sua maneira. Essa aqui é só um jeito que o professor faria e está tentando ajudar. Então vamos lá para ver se dá certo. Repare neste número aqui, ó. Repare neste número aqui. Ótimo. 0,8 é um número decimal. Tem vírgula, é número decimal. Bingo. Transforme o número decimal em fração decimal. Vem aqui. Primeira coisa, copie o número sem a vírgula. 0,8, só 8. Não vai ficar 0,8, né? Nós já falamos sobre isso. Segundo passo, passo o traço que caracteriza a fração. Ótimo. Passei o traço. Coloco o número de zero que corresponda aos números depois da vírgula. 1. Tem um número depois da vírgula. Então eu coloco 1, 0. Tá lá. Coloco 0, né? E aí depois vem o número 1. Vamos colocar aqui então. Vai. Quarta passagem. Coloca o número 1. Pronto. Fechou, pessoas. E dá certinho seguir o roteiro aí do prof. A cola do prof. Escora lá. Cola do professor. Eita, nós. Fechou, pessoinhas? Pessoinhas, vem cá então, dando sequência aqui. Anotou aí bonitinho, deixou anotado, né? Deixa o professor tomar uma água aqui para molhar o beiço, que tá osso, né? Uma aguinha aqui, ó. São servidos? Vamos lá, pessoas. Professor, e para transformar fração decimal
em número decimal. Essa é uma fração decimal. E se o exercício estivesse escrito ao contrário? Professor, fui fazer uma prova num hospital e me deparei com essa situação, mas ao contrário. Na verdade, isso não cai em hospital, cai em concurso público, né? Para trabalhar no postinho de saúde, hospital público, municipal, enfim. Transforme. Bingo! Nesse caso aqui, preste atenção como é que o professor faria. O professor faria deste jeito aqui, ó. E mais o número. Ok, meus caros queridos colegas de trabalho. Bingo. Certo? Não tá certo. Meus caros, então vem cá, vamos ver ao contrário como é que fica. Vem aqui, lousa. A lousa tá com uns borrãozinhos assim, tá vendo? Mas é porque o apagador não tá funcionando direito, né? É assim que fica as lousas. É por conta da folha ao contrário, para aproveitar, né? Pessoas, vem cá. E se nós fôssemos transformar, então, fração decimal, agora tá ao contrário. Fração decimal em número decimal. Tá meio desfocado? Ajeita aí, professor. Pronto. E se nós fôssemos transformar ao contrário? Nós aprendemos a transformar número decimal em fração decimal. E agora ao contrário, fração decimal em número decimal. Simples. Vocês estão vendo quantos zeros tem aqui? Tá bom? Então, tem 1, 2. No meu número decimal, precisa ter 2 casas depois da vírgula. Tá bom? Então, primeiro eu copio esse número, copiei esse número, sempre assim, copiou esse número. Quantos zeros tem? Tem 2 zeros, professor. 1, 2. Então, 1, 2 é o número de casa que estarão depois da vírgula. Ficou agora 1,04. 1,04. Vamos ver se está certo? A gente faz isso. Para transformar, que nós já aprendemos e parece que está mais fácil, né? Para transformar número decimal, que é todo número que tem vírgula, em fração decimal, eu copio o número sem a vírgula, né? Não tem fração com vírgula. Passo o traço que caracteriza a vírgula. Quantos números tem? Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Passo 2 zeros. E aí eu coloco o número 1 porque é uma fração com potências de 10. Simplesmente fácil. Professor, não entendi. Vem cá. Fração decimal. Transforme fração. Agora é o contrário. Fração decimal em número decimal. O que acontece? Quantos zerinhos tem? 1 zero. Então, precisa ter um número depois da vírgula. Então, eu copio esse número. Quantos zeros tem? Estou copiando o denominador. Quantos zeros tem? Tem 1. Então, precisa ter um número depois da vírgula. E aí, eu coloco um zero aqui. E se nós fôssemos fazer ao contrário, com 0,8, o que eu faria? Eu manteria o número 8. Quantos números tem depois da vírgula? Tem o 8. E boto o número 0. Simples. O que acontece, pessoas? Presta atenção. De novo, mais um exemplozinho que o professor vai explicar melhor. Aqui, de novo, neste exemplo. Aqui, ó, 7 sobre 10, né? Ou 7 10 avos, né? 7 sobre 10. Olha aqui. Simples. O que eu faço? Quantos zeros tem? Tem um zero. Então, precisa ter um número depois da vírgula. E eu já tenho o número 7, porque eu sempre copio o 7. Coloco o zerinho aqui, a vírgula aqui e um zero aqui. Por quê? Porque, pessoas, é até uma coisa lógica. Se eu fosse fazer isso aqui, ó, não existe. Não existe absolutamente nada que começa com vírgula. Eu não tenho 8 anos, 7 anos, eu não tenho 8 reais. Não começa vírgula em frase, ninguém começa, a gente começa a frase com parágrafo, com
travessão, não é? Mas não existe, lembrando lá das aulinhas de português, não existe frase que começa com vírgula. Não existe nada que comece com vírgula, nem frase, nem número, nem nada. Essa informação depois nós vamos estudar mais para frente lá em cálculo de medicação, tá bom? Mas não tem nada que comece com vírgula. Então é uma coisa até óbvia. Você pegou lá 7 décimos, né? 7/10 avos ou 7/10. Bingo, 7/10. Ou 7 décimos. O avos começa depois a partir do 11, né? 7, 11 avos, 7, 12 avos. Mas para com isso, pessoas. Para não confundir, 7 décimos. Fala 7/10, 7/9, 7/1000, se fosse o caso. Coloca assim, para nunca confundir, ok? Então aqui, veja só. Transforme essa fração decimal em número decimal. Eu coloco o número 7, que é do denominador. Coloco, ele está aqui, bonitinho. E aí eu tenho um zero, ou seja, o meu número decimal é todo número que tem vírgula. Precisa ter um número depois da vírgula. Então aqui a vírgula tem 1. E aí eu coloco 0 aqui, até porque nada começa com 0. Nada com vírgula. Nada começa com vírgula. Acabei de falar o exemplo aqui. Tá bom, pessoas? Ou você pode só tomar cuidado, por exemplo, neste exemplo aqui, ó. 80/10. Bingo. Como que eu transformo a fração decimal em número decimal 80/10? O que acontece? Preste atenção na conversa. Preste atenção na conversa. Quantos números eu tenho aqui, ó? 0. Só tenho uma casa. Então, o meu número decimal precisa ter uma casa, né? Um número depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula. Então, eu copio esse número. Esse número eu copiei, que é o numerador. Quantos zeros que eu tenho? 1. Tem uma casa depois da vírgula. Consegue entender? Tá dando para entender, pessoas? Vamos fazer aqui um exemplo desse tamanho aqui agora, ó. Bingo, 80/100. Copiem o numerador. Qual o numerador que é? 80. Quantos números tem aqui, ó, de casas de denominador 0, 1, 2. Então, precisa ter 2 casas depois da vírgula. E eu sei que nada começa com vírgula, entra um 0. Ficou o número 0,80. Se eu fosse transformar 0,80 em fração decimal, eu copio o número sem a vírgula, tirei a vírgula. Esse 0 eu nem coloco mais, não há necessidade, já vi isso. Passei o traço, 1, 2. 2 zeros. Tenho que colocar 2 zeros aqui. E o número 1 que entra, já aprendi isso. Esse aqui, por exemplo, como que eu transformo isso? Eu copio o número sem a vírgula, número decimal. Eu copio o número sem a vírgula, ficou 80. Passo o traço. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? Depois da vírgula eu tenho quantos? 1. Então entra um 0. E aí coloco o número 1 porque são potências de 10. Mais um exemplo, professor. Essa parte deu uma bugada, professor. Deu uma bugada, hein? Deu uma bugada, hein? Então vem cá. Vamos olhar essa fraçãozinha aqui, ó. 12/1000. Vamos falar assim, para não confundir. 12/1000. Bingo, professor. Eu copio este número. E aí, agora eu vejo quantos zeros tem. Tudo tá em cima dos zeros. 1, 2, 3. Precisa ter 3 números depois do zero. Professor, mas só tem 2. Dá mais um para ele. Precisa ter 3 números depois da vírgula. Agora entra a vírgula. E aí, como eu já usei estes números aqui, né? Aqui, ó, você pode colocar mais 2 zeros que estava faltando. Bingo. Eu não tinha usado um 0 aqui, ó. Sobrou 2. Eu coloquei esses 2 aqui na frente.
Tá dando para entender? Vamos ver se tá certo? Para você tirar a prova dos setes lá numa prova, você faz ao contrário, que de repente é mais fácil. Você copia o número sem a vírgula. Se eu fosse copiar esse número inteiro sem a vírgula, ele ficaria assim. Certo? Copiei ele sem a vírgula. Eu tenho 00012 anos? Eu tenho 0002 reais? Não. Então, copio o número sem a vírgula, já não coloquei esses zeros, porque não havia necessidade. Quantos números que eu tenho depois da vírgula? Eu começo a ler daqui para lá, depois da vírgula. Então, vem a vírgula, depois dela vem 1, 2, 3. 3 casas, 3 zeros e ganho o número 1. Não ficou aqui? Tá dando para entender, pessoas? Tá dando? Espero que sim. E vou fazer mais um exemplo, então, para a gente encerrar essa questão aqui de transformar fração decimal em número decimal e número decimal em fração decimal. E o que tá pegando é exatamente essa parte. Eu vou colocar um desse assim na prova, ó. Ó, um desse assim na prova, com uma casinha só. E aí você vai ter que transformar fração decimal em número decimal. Eu copio o número e quantos zeros eu tenho. É um número de casas que terá que ter depois da vírgula. Tem um zero, precisa ter uma casa. Uma, já tem aqui, ó, uma casa. E aí nada começa com zero, eu coloco até esse zerinho aqui, eu nem usei ele ainda. Bingo! E aí você faz a prova do 7, se caso você quiser ter a certeza. Como é que você faz? Para transformar número decimal em fração decimal, você copia o número sem a vírgula. Não vou usar esse zero, mas de repente você queira usar. Bingo, 0,8. E aí você... Quantos números tem depois da vírgula? Tem 1. Coloca um zerinho aqui e entra o número 1. Pronto, olha. 0,8, como eu não tenho, tá vendo? Fica até esquisito falar 0,8, né? Então... existe 0,8, 0,8 não. Então, ficou 8 sobre 10. 8 sobre 10 era aqui a prova do 7. A prova dos 9, a prova do que você quiser para mostrar que está correto. Ok, pessoas, está dando para interpretar? Vou tentar mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo. Vamos encher de exemplos. Vamos encher de exemplos. Vamos encher de exemplos. Olha lá, olha lá, olha lá. 10 sobre 100. 10 sobre 100. Eu copio o número é o denominador que eu copio. Sempre é o denominador que eu vou copiar, professor? Sempre. No denominador é o número de zeros que eu vou contar. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 2 zeros. Precisa ter duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. 1, 2. E aí eu posso colocar esses dois zerinhos aqui, ó. Simples. Simples, simples. Vamos fazer uma colinha? Vamos fazer uma colinha. Vamos lá, pessoas. Eu vou fazer um rascunhozinho aqui. E vocês aí, só pra gente ter a noção de você copiando. Então, ficou assim, ó. Assim, ó. Escrevam lá, ditado. Para transformar fração decimal em número decimal. Para transformar fração decimal em número decimal. Vem aqui, copiar essa parte. Para transformar fração decimal em número decimal. Primeiro, coloca lá. Copie o número. Copie o número que é o numerador. Coloca logo assim para não confundir. Que é o numerador. Eu já sei quem é o numerador. Certo? Copia o número que é o numerador. Ok. Segundo passo. Você simplesmente agora conta quantos zeros tem no denominador. Conta quantos zeros tem no denominador. Que será, né, vírgula, que será o número de casas depois da vírgula. Se
Se tem, olha lá, se tem 0, quanto número de zeros? Não foi o que nós escrevemos aí? Quanto número de zero? Tem 0, precisa ter uma casa depois da vírgula. Tem 0, precisa ter uma casa depois da vírgula. Tem 2 zeros, eu copiei, conforme está na nossa colinha, eu copiei o numerador e aí eu conto o número de zeros que tem. 2 é o número de casa que precisa ter depois da vírgula. 2. Coloco uma vírgula aqui, né? Depois da vírgula, então a vírgula vai aqui e coloca um 0 aqui, ó, ou um 0 aqui, ó, 2 zeros, pode pôr 2 zeros, não tem problema. O que determina é quantos precisa ficar depois da vírgula. Isso influencia. E nesse caso, precisa ter 2 números depois da vírgula. Tem 2 números depois da vírgula. Professor, se eu colocar assim, tá errado? Não, ainda assim tem 2 números depois da vírgula. Professor, assim, assim, assim. Não, não, porque vai contar o que é importante é aqui, ó. O número depois da vírgula. Ele está dizendo que é 2, precisa ter 2 casas depois da vírgula. Bingo! Um abraço, meus queridos. Pessoinhas, eu peço paciência, calma, que vai dar tudo certo. Espero que vocês estão conseguindo assimilar. Essa primeira parte realmente é só sobre frações. Isso vai dar um poder de raciocínio muito nobre para nós. Principalmente quando nós entrarmos lá nas questões das insulinas, dos cálculos de comprimido, de gota, entendeu? Então fique tranquilo que tudo isso é uma base. Daqui a pouco nós vamos entrar sim especificamente na área da enfermagem na qual nos acomete. Ok? Vamos dar sequência. Vamos ver mais sobre fração. Tem 1000 coisas sobre fração, mas prometo para vocês que só falta pouquíssimas partes, tá bom?